Os senadores que mais defendem a Lava Jato estão agora defendendo a senadora caçada, a Moro de Saias, Selma Arruda, que foi eleita pelo PSL do Mato Grosso. Para que você entenda, Selma Arruda colocou como suplente, quando foi se candidatar, um vice, que é algo, um suplente, né? Perdão, um vice não, um senador suplente, uma pessoa muito rica, que é algo tradicional. Muitos candidatos ao Senado fazem isso, porque o suplente financia e, eventualmente, uma vez eleito senador, ele pode ocupar um cargo e o suplente acaba se tornando senador. Isso se tornou uma estratégia eleitoral muito comum para efeito de financiamento de campanha. Pois bem, ela fez isso. No primeiro semestre de 2018, esse suplente, né, quem seria o suplente dela, transferiu mais de 1 milhão de recursos para ela, não era ainda período eleitoral, e ainda existem gastos que ela argumenta que foram mal compreendidos, cheques pré-datados do período eleitoral. Isso daí entrou-se com a representação contra ela no TSE, e no ano passado o TSE cassou a senadora. Inclusive agora em 2020, já há uma nova representação, porque há precedente no Brasil, já aconteceu com prefeituras, quando o prefeito foi cassado na mesma circunstância que Selma Arruda foi agora cassada pelo TSE, o prefeito teve que financiar os gastos públicos com o novo processo eleitoral. Há agora uma representação para que ela, Selma Arruda, financie uma nova eleição no Mato Grosso. Mas veja o que está acontecendo, que é muito esquisito, muito esquisito. O senador lá, o Álvaro Dias, que é um senador super lavajatista do Paraná, afirmou que o processo dela foi muito veloz, que foi feito a toque de caixa. Mas como? Se a eleição foi em 2018, as suspeitas recaem no primeiro semestre de 2018, segundo semestre também, enfim, no processo eleitoral, e a decisão do TSE só ocorreu no final de 2019. Não teve nada de apressado, foi um processo lento, tradicionalmente é lento, os processos judiciários no Brasil. Agora aquele Lazier Martins, o senador do Rio Grande do Sul, também lavajatista, vem defendendo ela. O Major Olímpio, no final do ano passado, falou que a senadora Selma Arruda transborda credibilidade. Então o que esses senadores mostram é que a corrupção, né, perseguir a corrupção nada mais é do que um instrumento político. Então a corrupção que eles querem perseguir é a corrupção de seus adversários políticos. Agora, quando tem alguém aliado deles, que é essa senadora caçada, né, senadora do Mato Grosso caçada, não, aí não tem corrupção nenhuma. Então agora o Senado quer anular a cassação, só que isso não está previsto em lei. A cassação ocorreu no TSE. Isso não está previsto em lei. O que ocorreu com o deputado Wilson Santiago foi algo previsto em lei. O ministro Celso de Mello afastou lá o Wilson Santiago, porque está dizendo que com o mandato de deputado federal ele pode atrapalhar as investigações sobre o caso dele, e a Câmara disse, não vai afastar não. Isso estava previsto da Câmara se pronunciar em relação a essa decisão do Supremo. E a Câmara disse, olha, o que foi feito, as suspeitas que recaem sobre o Wilson Santiago, deputado federal do PTB da Paraíba, são graves, não vamos passar o pano, mas não aceitamos seu afastamento e vamos enviar o caso dele para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Pode não dar em nada ou pode acontecer alguma coisa. Vai depender da pressão da sociedade, vai depender de vários fatores. Tá? Mas estava previsto em lei esse processo, essa decisão do Supremo ser ou não aceita pela Câmara dos Deputados. Agora, o que está acontecendo no Senado, o que pode vir a acontecer no Senado, não está previsto em lei. O TSE cassou, um órgão da Justiça Eleitoral. E aí vem o Senado e vai se pronunciar sobre o afastamento da senadora. O que é isso? Então, vamos ter aí um problema que tudo indica vai acabar parando no STF. Os próprios políticos, e aí é o mais interessante disso, quer dizer, todos aqueles que se alinham ao lado da Lava Jato agora dizem, não, a Selma não fez nada demais. As evidências estão lá,
o TSE se pronunciou, a justiça, né, local se pronunciou, a justiça do Mato Grosso se pronunciou e o caso foi parar no Tribunal Eleitoral Máximo do país. E aí os senadores, o próprio senador Alcolumbre está vocalizando essa demanda dos senadores lavajatistas de passarem o pano, no caso de corrupção, de uma aliada deles. Olha, corrupção como arma política. É isso que nós estamos vendo no país. O que esses senadores estão fazendo nesse momento apenas está alinhado com o que a gente já viu acontecendo no país nos últimos anos. É lamentável, é muito difícil realmente combater a corrupção com essa imensa seletividade. Alguns diriam hipocrisia mesmo. Toda a minha régua, são duas réguas. Uma régua para os meus adversários, outra régua para os meus aliados. Ora, é evidente que a credibilidade do mundo político junto ao eleitorado vai para o lixo com esse tipo de comportamento. Por isso que eu considero lamentável. Vamos ver o que irá acontecer no Senado. Não está claro ainda o que irá acontecer no Senado. Vai haver pressões, né? O que acontece? Vê ali o senador Cajuru, que toda vez vem com aquela história de fazer enquetes pelo Facebook, os eleitores dele. Esses senadores lavajatistas irão ser pressionados dentro de suas redes sociais. Vamos ver o que eles vão fazer. Ora, vamos ver o que irá fazer o presidente Bolsonaro. Ele não se diz um combatente da corrupção, então ele pode muito bem falar uma frase que seja contra a senadora Selma, né, que, repito, que foi cassada pelo TSE, foi cassada lá por um julgamento, né, ninguém questionou isso, é claro que os advogados dela vão questionar, mas ela mesma admitiu, ela diz, eu fui ingênua, ela admitiu que tudo aquilo aconteceu, são documentos financeiros, comprovados, né? Tá lá, movimentação bancária, cheques, transferências de recurso em conta bancária, então não tem muito o que dizer disso, né? Agora, é lamentável, né? Isso mostra essa seletividade que em nada ajuda o combate à corrupção no Brasil. Né? E aí, são os senadores, é o senador Álvaro Dias, é o senador Lazier Martins, enfim, todos os senadores, o senador Major Olímpio, é uma pena que esses senadores não venham dizer, olha, a senadora Selma é do nosso campo político, mas ela realmente errou. Então, se errou, não tem jeito, tem que pagar para o bem do Senado, para o bem da sociedade brasileira. Aí são feitas pesquisas, as pesquisas dão lá que a Câmara e o Senado têm uma imagem ruim, e aí depois os deputados e senadores, os senadores ficam lá discutindo, vamos fazer uma campanha, a mídia nos persegue, a população nos persegue, mas é exatamente por conta de coisas assim. É exatamente por conta de coisas assim, essa informação acaba chegando na sociedade, chegando lentamente, chegando para formadores de opinião. Uma senadora, a informação que chega assim, uma senadora foi cassada pelo TSE porque fez uma campanha errada, corrupta financeiramente, e aí o Senado vai lá num processo numa decisão que não está prevista em lei, vai lá e enfrenta a decisão do TSE e diz, não, nós passamos a mão na cabeça dela, nós vamos protegê-la. E aí essa informação chega à população, e a população diz, olha, esse Senado aí está protegendo o político corrupto. É uma pena, lamentavelmente é uma pena isso. Né? Eu só tenho a lamentar, agora, dizer para você, acompanhe o que está acontecendo. Vale a pena, a internet permite tudo, coloquem lá no Google, senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, cassação, Alcolumbre, Lazier Martins, Álvaro Dias, todos eles ali falando, defendendo a senadora, suas declarações, o Major Olímpio, né? E se você, né, como cidadão, tiver o interesse, pressione os senadores. Eu, no meu entender, né, isso vai acabar parando no Supremo Tribunal Federal. E aí, de novo, os políticos estão chamando a justiça para se manifestar sobre a política. Depois eles reclamam da judicialização da política. A judicialização da política ocorre porque os próprios políticos permitem que ela ocorra.
se o Senado realmente caminhar para essa decisão, colocar em plenário, votar e dizer que a senadora não foi cassada, algo que não está previsto em lei, ele irá judicializar a política paradoxalmente. Ora, se a regra é essa, o TSE se pronuncia sobre financiamento de campanha, sobre se uma candidatura ou uma chapa pode ou não ser cassada por conta do financiamento de campanha, isso está na lei brasileira. Então mude-se essa lei. Né? Aí o TSE toma a decisão e o Senado diz, agora eu vou desfazer. Não dá. Não existe previsão legal para isso. E, sempre chamando a atenção, lava-jatistas contra a Lava Jato.